Era muito pequena. Eu tinha nessa altura 5 anos, ia fazer 6 anos, daí a 3 ou 4 meses, e estava na janela do Banco de Portugal. E nós vivíamos no primeiro andar, que dá para aquilo que era na altura o Largo do Coreto, que agora é o Largo Manuel Teixeira Gomes. E de repente ouvi uma quantidade de gente aos gritos. Entre a esquina do banco e a Caixa Geral de Depósitos surge uma força da GNR a cavalo, que entrou por aquela gente adentro, pisando, com pingalins, com chicotes, a bater nas pessoas, e toda a gente fugia, toda a gente gritava, e uma miúda que assiste a isto de uma janela, mesmo perto dos acontecimentos, fica certamente como eu fiquei, com um choque terrível e uma curiosidade enorme. O que é que foi aquilo? Claro que ao longo dos anos procurei informar-me, e desde perto dos 6 anos até a uma idade mais distante, consegui entender o que se passava. Tinha sido uma manifestação que correspondia a outras que se fizeram no país, particularmente na Marinha Grande, onde foi muito mais violenta ainda, uma manifestação contra a fascização dos sindicatos. Talvez hoje eu seja das poucas pessoas que ainda estão vivas e podem falar deste momento histórico importante da vida do país e, neste caso, da vida de Portimão. Portanto, o 18 de janeiro passou-me debaixo dos olhos quando eu tinha cerca de 5 anos e meio para 6 anos, e a repressão contra os trabalhadores ficou-me gravada. Este é um momento da minha vida que, além de não ter esquecido, talvez tivesse contribuído para eu entender muito nova o que são as injustiças sociais, o que era a desigualdade social e o que foi a repressão fascista. O meu pai, que era gerente do Banco de Portugal e aparentemente seria uma pessoa muito virada para as questões financeiras, tinha uma outra vertente na sua vida, que era um artista nato. Portanto, lembro-me muito nova dele começar com fotografia. A fotografia, para mim, era uma magia, porque numa das dispensas, porque a casa era muito grande, tinha muitas dispensas, e numa das dispensas o meu pai aproveitou-a para fazer dali uma câmara escura. E para mim era um privilégio estar a espreitar a película aos bocadinhos, a aparecer no fundo do tabuleiro e as imagens a aparecerem. E isto tudo com aquela luz vermelha, que é um bocadinho fantasmagórica, criou para mim a ideia de que a imagem tem qualquer coisa de mágico. Depois o meu pai começou a interessar-se mais pela pintura. Eu gostava muito de copiar todos os bonecos da banda desenhada que havia na altura. E o meu pai ficava furioso comigo, dizia: tu não copias os bonecos da banda desenhada, vai ali para a praia e copia uma rochinha e uma pocinha d'água, só. Bem, isto decorre, digamos, de que o meu pai se ligou a um grupo de pintores que, embora tardiamente em relação à história da arte, mas que eram pintores de ar livre. Eram pintores como Samora Barros, Falcão Trigoso, Jaime Morteira, bem, uma série de gente que andava por aqui, pelo Algarve. Alguns eram algarvios, outros vinham cá de vez em quando, e que percorriam o Algarve pintando com os seus cavaletes, pintando como os pintores do ar livre franceses, não é? E eu achava muita graça e andava com eles. Os quadros do meu pai que aqui estão são dessa época. Disse ao meu pai: agora quero ir para as Belas Artes. Houve ali uma grande discussão na família, porque está a ver, na minha família burguesa, isto de uma menina ir pintar ao mesmo para as Belas Artes, que tinham já de si alguma má fama, era um bocado complicado. Só que o meu pai era um pintor
de certa maneira, não frustrado, mas um pintor que queria ter ido mais além. E então deu-me asas para ir para Belas Artes. Bom, e foi em Belas Artes que eu comecei a sentir. Entrei lá em 1900, no ano letivo 48-49. Já tinha acabado a guerra. E tinha começado o período da Guerra Fria. E nesta altura, nós em Belas Artes tivemos, e foi aí que conheci o José Dias Coelho, mais tarde meu companheiro, e que era o responsável, digamos, político em Belas Artes, que me influenciou muito. Era um homem bonito, a seu jeito. E entra por mal lá dentro, com cabelo desgrenhado, um cachecol vermelho à volta do pescoço, uns livros debaixo do braço, e aquele ar era um ar que me deixou fascinada, é verdade. E pronto, a partir daí comecei a luta pela paz. É esta uma das fases da minha vida em que a consciência se foi abrindo. Porque as consciências não nascem no momento. Vão se abrindo, vão se tornando o espírito romântico da luta para uma outra fase da luta, que é a fase consciente. Era professora, ainda tinha só o bacharelato, não tinha acabado o curso, mas nós nessa altura precisavam mais de artistas que agora, nas escolas. E fomos dar aulas de educação visual. Eu fui dar para a Escola Paula Vicente, mas depois, por causa da luta pela paz, fui expulsa. Fui expulsa primeiro de Belas Artes, onde a luta era muito viva. Só um mês ou dois mais tarde é que no Ministério da Educação ligaram que a aluna de Belas Artes era professora na Paula Vicente. E então chegaram os PIDs para me pôr fora. Depois, sabendo disto, a Maria Lamas, com quem eu trabalhava no trabalho em relação às mulheres, disse-me, olha, ela já não estava no Modas e Bordado, já tinha sido posta fora, mas era amiga da Itelvina Lopes de Almeida e tinha conhecimentos nos Modas e Bordados, e nessa altura pediu para eu ir trabalhar para o Modas e Bordados. E eu no Modas e Bordados fui um bocadinho faz tudo. Por outro lado, escrevia muito sobre crianças, porque eu nessa altura vivia com o Zé, estava grávida. E portanto interessou muito problemas, estudar os problemas das crianças. E então dava conselhos às mães, às pré-mamãs, etc. Porque a Maria Lamas tinha transformado o Modas e Bordados numa revista para além do pó de arroz e das modas. Eu escrevia sob o pseudónimo de Leonor numa publicação que existia para as funcionárias do Partido Comunista na clandestinidade. O boletim tinha um papel importantíssimo, que era para aquelas mulheres que vieram para a clandestinidade acompanhando o marido, ou mesmo, e tínhamos muitas, operárias agrícolas que tinham muito pouca leitura, algumas nem sabiam escrever, era estimular, por um lado, que gostassem de ler e de escrever. E tinha o papel também cultural. As mulheres mais cultas escreviam artigos de nível cultural mais interessante e mais elevado, as que não sabiam escrever ficavam e pediam ao companheiro para aprender, para poder ler e para poder depois escrever. Eu penso que o papel, do ponto de vista didático, do ponto de vista político, por um lado, e por outro lado, do ponto de vista cultural, foi importante. O Zé passou a ser responsável do setor intelectual de Lisboa. Ele era muito conhecido e muito querido e muito admirado pelo setor intelectual e passou a ter, e eu passei a tempo inteiro a ser redatora do Avante. Eu já escrevia para o Avante, mas passei a ser membro da comissão de redação, a ir às reuniões e tudo isso. E essa fase já foi em 1961. Nessa altura,
o Álvaro foi para Moscou. E eu estava em Portugal, mas o Zé foi assassinado. E como ele foi assassinado, eu fui mandada para Moscou e trabalhei com o Álvaro Cunhal quando ele fez o Rumo à Vitória. Em 68 voltei para Portugal e estive em Portugal até o 25 de Abril. Portanto, eu estive fora uns anos com estas tarefas, não era exilada política, eram tarefas que tinha e, claro, voltei para Portugal sempre com a redação do Avante. Tinha a minha responsabilidade jornais. O jornal, o têxtil não era escrito por mim, mas eu é que o paginava. O jornal A Terra era a minha responsabilidade e era eu que o escrevia e paginava. Reuniões com agricultores, conhecimentos, informações de agricultores. Anos depois, no Parlamento, tive a honra de ser eu a defender a lei dos baldios. Quando conheci os baldios por dentro e por fora, porque a luta vinha muito de trás. Os baldios deviam ser dos povos, não deviam ser particulares, e, portanto, a lei dos baldios permitiu, e foi a coisa mais interessante que eu fiz na Assembleia, além de outras, mas dessa gostei muito, criar a lei dos baldios, que permitia dar os baldios aos povos. É necessário ter em conta que quanto mais desenvolvida e mais progressistas são os ideais de uma sociedade, mais amplos são os direitos das mulheres e mais ampla é a liberdade da mulher. A Constituição de 1976 é importantíssima, mas é preciso lutar por ela. Eu estive na Assembleia da República naquilo que na altura, já mudou muitas vezes não, se chamava a Comissão da Condição Feminina, depois foi mudando de nome, mas os objetivos são os mesmos. E foram lá chegaram lá à nossa comissão queixas de mulheres terríveis. Quer em relação aos problemas do matrimónio, do domínio que o homem exercia sobre ela, etc. Quer em relação a outros direitos que não eram levados à prática e que estavam na Constituição. Mas há alguns direitos que ficam no papel e não são levados à prática. Quando vim para o Algarve, aqui para esta casa, e deixei a Assembleia da República e estava com uma depressão, recorri-me da arte com conselhos de uma amiga psiquiatra, dizendo: se pintares, melhoras. E não há dúvida nenhuma que aquelas minhas alfarrabeiras que estão além foram o extravasar para a tela de muitos problemas que estavam enrolados na cabeça e que se foram desenrolando através do pincel e da tela. Esse é um aspecto terapêutico da arte, mas a arte tem outros aspectos, que é o maior conhecimento do mundo. Quando o meu avô, Tem Garrinha, me deu um livro dos contos nacionais do Algarve, eu tinha 10 anos, adorei. Mas, depois de regressar, agora recentemente, comecei a ver e reparei, Portimão não existe nos contos nacionais do Algarve da Taída Oliveira. E por essa razão, paulatinamente, comecei a falar com as pessoas da zona. As pessoas da zona davam-me outras. Depois dali, fui para Alvor, quer dizer, percorri o concelho, falando com as pessoas. Recolhia tudo, recolhia gravado, tenho ali as gravações, gravado o som, na altura ainda não gravava filmado. E lá ia outra vez, e lá conhecia mais gente. Dar aulas para mim é fundamental, porque obriga-me a um trabalho regular. Não é este trabalho que faço, agora faço, amanhã não me apetece, não. Obriga-me a ter um programa de trabalho. Depois, permite-me ter contacto com os alunos da minha idade, mais ou menos. Eu penso que hoje já sou das mais velhas. Porque o meu objetivo não é só distribuir cultura. Isso faz-se para a juventude. Para esta faixa etária, é
por um lado, não tiveram ocasião de estudar algumas coisas e agora estão interessados em aumentar os seus conhecimentos. E a arte é uma daquelas coisas que sempre é um bocadinho posta de lado e que eles agora estão interessados em conhecer mais de perto. Há a possibilidade de irmos a museus, preparando a ida a museus, o que também abre muito espíritos para os aspectos plásticos, das artes plásticas, por um lado. E isso é importante, mas eu penso que é muito mais importante que isso. Criar um estímulo para o amor próprio, ou pelo menos estarem nas aulas, aumenta a autoestima. E nesta faixa etária interessa muito menos aquilo que junto às crianças se faz. É preciso ver que estas aulas têm características muito especiais, que por outro lado para mim me dão muito prazer, porque também me permitem conviver com pessoas de quem gosto. O Teixeira Gomes tem um livro muito interessante que escreveu em Bugi, que hoje é Bejaia, e que escreveu que chamou esse livro Regressos. E eu chamei à primeira exposição, a tal exposição que fiz para ultrapassar problemas grandes que tive, chamei a essa exposição Regressos. Por analogia com o Teixeira Gomes e porque sinto que eu própria regressei onde queria estar.